Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro e passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, no meio da provação do exílio de Babilônia, que o profeta Isaías vai dar uma mensagem de esperança ao povo de Israel que havia perdido tudo, inclusive sua própria terra. É ali, naquela situação de estrangeiro em outro país, de discriminado, de desprezado, de jogado pelos cantos, que a palavra de Deus vai pela primeira vez ressoar no meio daquele povo, dizendo: criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus que vem, Ele que vem para nos salvar. Aí fala de abrir os olhos aos cegos e os ouvidos dos surdos, como sinal desta presença de Deus. Nosso Senhor não fica indiferente à miséria de ninguém, porque diante da miséria ele se desdobra em misericórdia. Vocês sabem que ambas as palavras têm a mesma raiz. Misericórdia significa ao pé da letra, o coração que se move por conta da miséria do outro. Não é apenas um mero sentimento, mas é atitude real. Porque se a gente for resumir a mero sentimento, a coisa perde todo o seu significado. Alguém pode passar pela rua, ver um pobre sofrendo e ficar com o coração apertado e ficar com peninha. Ai, que pena, meu Deus, até chora, mas passa adiante e não faz nada pelo pobre que vai continuar miserável. Isso é misericórdia? Ter peninha não é misericórdia. Misericórdia leva a pessoa a atitudes. Se não conseguir tirar o outro da situação da miséria, pelo menos amenizar os sofrimentos que aquela situação causa. Estimular o outro a que se supere aquela situação de pobreza e de miséria. A misericórdia age nesse sentido. Sabemos muito bem que certas misérias, certas pobrezas, por mais que façamos, nós não vamos conseguir eliminar por inteiro. É bom lembrar que Jesus, noutra ocasião, vai nos lembrar que pobres vocês sempre terão. A mim, nem sempre. Santa Teresa de Calcutá, ao falar dos pobres, não excluía do meio deles também aqueles que tinham recursos. Dizem, não sei se de fato foi ela que disse, que conversando com suas irmãs uma certa vez fez um desabafo. Hoje
eu encontrei um homem tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. Aí, a partir daí, surgiu aquela expressão, procurar os irmãos pobres, mas não deixar de procurar também os pobres irmãos, que talvez estejam com o seu bolso cheio, com uma conta gorda, com uma casa até razoável, mas são verdadeiros miseráveis, porque nunca deram amor e nunca receberam amor também. Não plantaram nada de bom e de durável na vida de ninguém. Então, a caridade que Deus nos ensina deve fazer chegar não apenas aos irmãos pobres o nosso amor, mas também aos pobres irmãos. Os próprios salmos vão nos recordar que Deus faz cair a chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos, sobre pobres e ricos, materialmente considerados. Deus olha especialmente para os irmãos pobres, porque a eles faltaram diversas oportunidades, incentivos, valorização ou até mesmo dignificação da sua pessoa, daquilo que faz, do seu trabalho. Quantas vezes alguns endinheirados acham que submeter a uma jornada dura de trabalho, pagar um salário de mixaria e de miséria, estão com a sua consciência tranquila? Tem muita gente por aí que age desse jeito. É questionável quando, em determinados lugares, as terras cultiváveis estão todas nas mãos de 3 famílias e são cercados de pobres. É de se questionar uma situação dessas. Não há justiça. E, num olhar ainda mais cristão, não há caridade numa situação como essa. Porque a justiça é a primeira condição necessária para que haja paz e para que haja caridade, o amor entre os irmãos que também chamam a Deus de Pai. É de se questionar. Eu questiono, porque Laranjeiras é assim. Todas as terras que são cultiváveis na nossa cidade estão nas mãos de 3 famílias. Já observaram? Ou só eu que cheguei de fora que observei isso? Eu não conheço nenhuma obra social que o canavial mantenha. Vocês conhecem? Me apresentem. Vocês conhecem alguma escola que o canavial mantém? Conhecem? Vocês conhecem alguma creche que o canavial mantém? Vocês conhecem algum curso profissionalizante gratuito que o canavial mantém? Isso é de se questionar. Eita, o padre está comprando briga hoje, é? Amanheceu com o pé esquerdo? Não, meu filho, amanheci com os 2. Mas é necessário questionar. É necessário. Não estou pregando revolução, mas a gente precisa questionar essas injustiças que ocorrem. E vocês sabem que cada ano são menos pessoas empregadas na moagem. Ou só eu que percebi isso? Não sabiam, não? Procurem saber. Provoco essas coisas para vocês entenderem que o Evangelho tem ressonâncias muito além da sua vidinha privada. Hoje em dia existe uma tendência de querer reduzir a vivência da fé a devocionismos, devoções que muitas vezes não ajudam a pessoa a se converter, só buscam a Deus para procurar milagre e solução mágica para os seus problemas pessoais. Porém, o Evangelho de Jesus, embora nos estimule a oração, a uma intimidade com Deus, e ela é necessária,
também nos estimula a observar a dor de quem está ao nosso redor e não ficar indiferentes. O Evangelho nos instiga a não ficar cegos diante do sofrimento dos mais pobres. E às vezes, além de nos fazer de cegos, nos fazemos também de surdos e de mudos. Hoje, na passagem do Evangelho de São Marcos, existe uma cura de um homem que era surdo e que por causa disso não falava. Vocês observam que não é o surdo que pede a cura, já observaram? Vamos dar um passeio em alguns versículos aqui. Trouxeram um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Não foi o cara lá que estava necessitado que pediu. Foram outros que enxergaram a necessidade do cara e pediram por ele. Foram outros que tomaram iniciativa. Tem muita gente que está na miséria e já está tão conformado com aquela miséria que já não fala mais, que já perdeu completamente o ânimo para qualquer tipo de solução para aquela situação. Alguns nem sequer se tocam que estão numa situação que poderia, se houvesse boa vontade social de muitos, ser melhorada. Trouxeram, alguém foi lá, alguém viu a pobreza, alguém viu a necessidade, alguém pegou na mão, alguém conduziu, alguém fez entender àquela pessoa que tinha solução para a sua miséria. Vocês conseguem fazer essa leitura ou será que eu estou forçando a barra com a palavra de Deus? Conseguem fazer essa leitura? Quais são as situações que estão na nossa vida, pessoalmente falando, mas também em toda a sociedade ao nosso redor, que precisa que sejamos nós que ouvimos o Evangelho, que nos demos conta da situação, que cheguemos até o outro que está na miséria e que façamos algo no sentido de solucionar. Vocês devem se recordar que eu passei 6 anos clamando pessoas que transbordassem de caridade para com Deus e para com o próximo, para que alguns serviços sociais fossem realidade entre nós. Graças a Deus, Ele moveu o coração de diversas pessoas. E conseguimos organizar já a pastoral da pessoa idosa, por exemplo. E estamos já fazendo a capacitação para a pastoral da criança, por exemplo. Enfim. Porque alguns acham que caridade é fazer cesta básica no Natal e na Páscoa e deixar o pobre o resto do ano esquecido. Muita gente acha isso. Trouxeram o homem mudo e surdo. Somos capazes de enxergar a miséria do outro, não apenas a miséria material, mas aquela grande miséria que é a falta de Deus, que pode colocar dentro de cada um de nós o verdadeiro amor. Não existem apenas os irmãos pobres, existem também os pobres irmãos, que precisam de um encontro com o Senhor, que coloque dentro deles amor. E nosso Senhor deseja, espera, conta conosco, nós que já nos dizemos católicos, cristãos, que vamos sempre à Santa Missa, que ouvimos e entendemos o Evangelho e que ficamos chocados com as misérias do mundo. Se o nosso ficar chocado com as misérias do mundo não passar de sentimento, nós nunca vamos viver o Evangelho. Então, de todas as vezes no passado que eu reagi aqui contra sentimentalismos, uma fé vivida apenas no sentimento, que muita gente disse que eu era exagerado, era insensível, duro e tudo mais, aí alguns preferem correr para outros padres que deem mais sorrisinhos, que falem palavras mais agradáveis.
Meus filhos, acordem enquanto é tempo, pelo amor de Deus. Quais são as realidades de miséria que nos tocam e que precisamos ser instrumentos para conduzir estas realidades até nosso Senhor? Sejam os irmãos pobres ou os pobres irmãos. Temos coragem de falar de Jesus para aquele que vive como se ele não existisse? Temos coragem de evangelizar? Temos coragem para dizer para aquela pessoa extremamente materialista que só pensa em se dar bem materialmente falando, de que a vida é muito mais do que o que se come, o que se veste? Temos coragem de dizer àquelas pessoas que não cuidam das suas perturbações mentais ou emocionais e querem impor aquilo a todo mundo como se aquilo fosse verdade. Nós temos coragem de chegar até eles e mostrar a luz da verdade, porque no homem Jesus, que é Deus feito homem, vivendo a nossa vida humana conforme o projeto de Deus e, portanto, é o exemplo perfeito de humanidade que pode ser conduzida à realização e à felicidade. Nós temos coragem de dizer a essas pessoas equivocadas que estão nas suas ideologias e propor o modelo de humanidade que Jesus nos ensina? Ou será que até nós que estamos aqui sempre ainda não caímos a ficha, ainda não aprendemos a ser gente, ainda não aprendemos a ser humanos com o autor da humanidade? Tem algumas coisas que parece que o padre repete, né? Mas eu sou do tempo, meus filhos, que a gente estudava tabuada. Sabe o que é tabuada? Eu não sei se a turma jovem sabe, mas tabuada era a gente repetir até decorar cada uma das operações. A de mais e a de menos era mais fácil. A de multiplicar já começava a complicar. E a de dividir, pior ainda. Não era? Mas a gente repetia, até entrar na cachola. Tem coisas que precisam ser constantemente recordadas. Eu não gosto da palavra repetir. Eu prefiro a palavra recordar. Porque recordar significa trazer de novo ao coração. A palavra recordação é isso. Trazer de novo ao coração. Procurar nos provocar, nos alertar, nos dar um motivo novo para que eu diga para mim mesmo, poxa, eu realmente preciso acreditar nisso, eu preciso querer isso, eu preciso me empenhar por isso. É em Deus feito homem, Cristo Jesus, que o modelo de humanidade perfeita se põe diante de nós. E nós que nos dizemos cristãos temos que aprender dele e não mais de outros por aí. Alguém que aprendeu com Jesus, viu a miséria do outro, que não ouvia, que não falava, que não tinha algo, não tinha nada para dizer, não tinha nada para anunciar do que de grande aconteceu na sua vida ou de que desgraça também que aconteceu na sua vida. Porque faltava a luz da fé, faltava Deus. Alguém conduziu o surdo mudo ao Senhor. Tem tantos outros que precisam ser conduzidos. E nosso Senhor espera que nós sejamos condutores. O surdo não ouve, mas vê. A gente pode não falar, porque vai ser perda de tempo, mas a gente pode agir. Sempre há uma forma de nosso Senhor chegar através de nós na vida dos outros. Sempre. E o amor é linguagem universal. O outro não precisa falar a mesma língua, nem acreditar nas mesmas coisas que você acredita. Mas se você agir, você tem uma chance grande
de atingi-lo na consciência e no coração e de atraí-lo para Jesus. Alguém levou o surdo ao Senhor. Quando chega, Jesus põe para fora, não é no meio da multidão, do grande evento, muitas vezes, que o encontro real com Jesus vai acontecer. Nosso Senhor não quer nos colocar simplesmente como massa. Massa, vocês entendem, aquela expressão que sociólogos usam muito para falar de multidões, de maiorias, de grupos e assim por diante. O encontro com Jesus é sempre pessoal, mesmo que seja no meio de uma multidão, de uma massa, mas nosso Senhor sempre toma-nos à parte. Põe o dedo, ou seja, nos toca, o dedo nos ouvidos. A saliva, na mentalidade hebraica antiga, era vista como se fosse o ar, ou o vento, ou o sopro líquido, por incrível que pareça. Era assim que os antigos hebreus interpretavam a saliva. Você soprava e a saliva era aquele mesmo sopro, só que líquido. E o sopro, é bom lembrar, tem a mesma raiz do Espírito. O Espírito é sopro, é vento, que dá vida. Então, Cristo coloca a sua saliva, algo dele, de dentro dele, dentro do outro. Ou seja, a intimidade de nosso Senhor, a vida de nosso Senhor torna também a vida daquele outro que se encontrou com ele. E assim ele passa a ouvir e a falar. Porque Deus chegou à vida daquela pessoa. Ele agora tem algo importante para dizer aos demais. Ele agora pode testemunhar dizendo: eu o encontrei, eu aprendi com ele. E como seria bom que vocês outros que agora me ouvem também o encontrassem e também aprendessem com ele. Deus olha para os mais pobres e também para os pobres irmãos. Deseja encontrar, mas deseja que aqueles que já creem, que já dizem que o encontraram, sejam instrumentos para que esse outro encontro ocorra. Seja falando diretamente do Evangelho, anunciando Jesus diretamente, seja anunciando nosso Senhor daquela forma eficaz, que é a nossa misericórdia, a nossa caridade, o nosso amor em ação, praticado. A melhor forma de dizer que Deus se importa com você é quando alguém chega e mostra importância por você. A melhor forma de dizer que Deus é amor é fazer com que o outro seja amado de alguma forma, por algum gesto, não apenas com um abraço e com um sorriso amarelo, mas com algo mais concreto, com serviço, com ação. E uma vez integrados na comunidade, que sejam tratados como verdadeiros irmãos, sem distinção, só porque aquele parece mais bem vestido do que aquele outro, como vai dizer a carta de São Tiago, nossa segunda leitura. A acepção de pessoas a que ele se refere, essa divisão não é tanto pela questão de talentos ou ministérios, porque tem coisas que por própria natureza tornam as pessoas diferentes. De todos nós que estamos aqui, eu fui o único que recebi o sacramento da ordem, para que o sacramento seja de verdade, vocês não. Então existe essa distinção em função do outro, sempre. Os talentos que dão, por exemplo, o pessoal da Pascom, que está aqui atrás das câmeras, eles têm talentos que a maioria de nós não tem. Então isso os distingue. Mas significa agora que a gente vá bajular ou querer colocar em pedestal? Não. Essas distinções estão em função do amor uns para com os outros. Então, o serviço de quem é ordenado, já acabei de dizer, é um serviço. Não é um empinar o nariz e me achar mais importante do que os outros. O serviço que quem tem os talentos para a comunicação exercem é um serviço. E todos nos beneficiamos dessas distinções. Me entendem? Até mesmo as distinções de natureza social.
Quando uma pessoa que tem muitos bens encontra nosso Senhor, o que é que acontece? O que é que acontece quando uma pessoa rica, materialmente falando, encontra Jesus? Ela começa a agir, começa a fazer a diferença. Não apenas praticando as obras de caridade, mas também colocando os seus recursos em favor de uma promoção social mais justa, mais equilibrada para quem está ao redor. Por que é que vocês acham que eu questionei se o canavial tem dado algum retorno social para todos nós? A coisa é séria. Significa que provavelmente, não estou afirmando categoricamente, mas que provavelmente os donos do canavial ainda não encontraram nosso Senhor, não. É isso que eu posso imaginar que provavelmente, eu não estou afirmando, não tenho elementos. Mas as atitudes dão a entender que ainda falta que alguém leve Jesus para eles, ou que os conduza ao Senhor. Meus filhos, pensemos. A nossa fé católica não pode ficar reduzida a devoções privadas. Ela precisa gritar à nossa consciência quando enxergamos miséria e injustiças ao nosso redor. Queira Deus, no dia de hoje, a graça de um encontro pessoal, real com nosso Senhor, nos atinja. E cada um, de acordo com suas condições, se coloque à disposição de nosso Senhor para ir até onde se encontram os irmãos pobres, ou onde se encontram os pobres irmãos, e ser instrumento de trazê-los. Se alguma coisa do seu testemunho atrai o outro, não se esqueça, o testemunho seu é graças a Deus, é graça dele, é ele agindo em colaboração com você, porque ninguém consegue amar como Jesus se não for ajudado por Jesus. É por isso que nos sacramentos ele nos garante o auxílio da graça. Fomos batizados para isso, para que a gente ame conforme Jesus. Fomos crismados para isso, para que a gente ame conforme Jesus. Nos confessamos, ou portanto nos libertamos dos pecados e egoísmos para isso, para que possamos amar como Jesus. E comungamos para ser um com Jesus, para ser outros Cristos diante de tanta realidade crucial, difícil, que o mundo joga na nossa face. Alguém conduziu o surdo a Jesus. Alguém evangelizou. Alguém foi instrumento para atrair o outro para o Senhor. Que nós também assumamos essa missão. Do contrário, não adianta dizer mês da Bíblia, mês da Bíblia, mês da Bíblia, vamos ler tal livro, vamos ver tal outro livro, vamos conhecer capítulos e versículos, e depois, na hora do vamos ver, tudo aquilo ficou letra morta. Não pode ser assim.